Minutos, uma polêmica na igreja que nós falamos no início do programa. Nós recebemos um vídeo encaminhado pelo Vinícius Mendonça, que se intitula Fiel, frequentador há mais de 15 anos da paróquia Nossa Senhora do Carmo Santa Terezinha, que fica ali no bairro Suíça. E segundo a comunidade, a partir do dia 1º de março, a arquidiocese assumirá a paróquia e os freis carmelitas, eles vão deixar. Você vai acompanhar e, na sequência, o arcebispo metropolitano de Aracaju vai falar sobre o tema. Põe na tela aí o Vinícius. Boa tarde, Fábio Henrique, telespectadores da TV Atalaia. Sou Vinícius Mendonça, sou membro, fiel, devoto de Nossa Senhora do Carmo de Santa Terezinha. Frequento a igreja do bairro Suíça há mais de 15 anos. E recentemente recebemos, com muita tristeza, muita dor mesmo, a informação de que os frades carmelitas, a família carmelitana não estaria mais conduzindo, os trabalhos pastorais da nossa comunidade. Nossa paróquia completa 25 anos, construída por frades carmelitas, tem toda uma espiritualidade, uma ritualística, uma liturgia voltada para os carmelitas. E essa decisão, esse fim do contrato, nos deixa muito angustiados e as pessoas estão sofrendo muito. Então, nós estamos pedindo à comunidade, aos aracajuanos, nossa igreja é uma igreja afetiva. As pessoas que lá vão têm um amor especial às rosas de Santa Terezinha, ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Então, precisamos nos unir de forma muito respeitosa, de forma muito fraterna mesmo, pedir ao arcebispo de Aracaju, que é o nosso pai maior, que é o nosso pastor, que reveja essa decisão, que muito tem angustiado todos os paroquianos, que já estão sabendo. 12 horas e 52 minutos, o Vinícius Mendonça, que é fiel lá da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Santa Terezinha, no bairro Suíça, e ele fez um apelo para que o arcebispo de Aracaju, ele pudesse rever essa decisão. São 12 horas e 53 minutos, nós vamos à repórter Vitória Costa, que está ao vivo agora, exatamente com Dom Josafá, que é o arcebispo metropolitano de Aracaju, para falar sobre esta polêmica. Vitória, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos. Pois é, a gente vem falar sobre esse assunto que pegou de surpresa os católicos, os fiéis, a saída dos carmelitas, da condução pastoral dessa paróquia, mas para a gente entender o que é que motiva essa mudança, conversamos agora com o Dom Josafá Menezes, está aqui ao meu lado. Primeiro, boa tarde. Começa explicando para a gente, Dom Josafá, o que é que motiva essa mudança agora? Boa tarde, telespectadora da TV Atalaia. Na verdade, nós estamos tratando de um assunto pastoral muito importante, não é? A presença dos carmelitas na arquidiocese de Aracaju, ela tem uma história muito grande, muito bonita. E essa presença hoje está estendida para 5 paróquias, não é? 2 em São Cristóvão, 2 em Carmópolis e uma aqui em Aracaju. Então, os frades carmelitas, eles têm a maior quantidade de paróquias, digamos assim, entre os religiosos daqui de Aracaju. Não é? Somente para termos uma ideia, os frades capuchinhos, que fizeram uma história muito bonita aqui, inclusive nós temos o Frei Miguel. Eles, de fato, fizeram diversas igrejas, e das quais diversas se tornaram paróquias, né? Se não me falha a memória, 10 grandes igrejas construídas por Frei Miguel, hoje 7 são paróquias, né, espalhadas por diversas regiões. Os franciscanos hoje têm somente uma paróquia, os redentoristas têm uma paróquia, os salesianos têm uma paróquia, os carmelitas eles têm 5 paróquias, e começamos a conversar a respeito de qual paróquia, digamos,
Assim, eles poderiam ficar e chegamos à conclusão, considerando que os carmelitas estão há muitos anos em São Cristóvão, considerando também que eles têm um convento também em Carmópolis, considerando que em São Cristóvão tem um convento e 2 paróquias, inclusive uma obra social ali em São Cristóvão. O contingente, para a gente ter uma ideia, o contingente hoje de frades carmelitas, na situação atual, é muito maior, seja em Carmópolis, seja também em São Cristóvão. Aqui os carmelitas têm sempre um frade e um estudante, um diácono que depois ficou estudante. Então nós fizemos, por exemplo, diversas reflexões e diversas solicitações e chegamos ao acordo, como disse o provincial, que o carisma se configura aqui em Aracaju, na arquidiocese, e chegamos à conclusão que, portanto, os frades se organizam nos 2 conventos, que são os conventos de São Cristóvão e o convento de Carmópolis, ficando a paróquia do bairro Suíça aqui para a arquidiocese. Não foi uma coisa tomada em comum acordo, não é? Na verdade, a minha primeira solicitação foi pelas paróquias de São Cristóvão, isso para o bem da verdade, não é? Mas por razões, digamos assim, jurídicas, porque ali o convento é de propriedade dos carmelitas, e por razões para que as paróquias, a situação pastoral ficaria melhor assim, somente carmelitas em São Cristóvão, e chegamos a esse acordo aqui de que o bairro Suíça passaria para a arquidiocese. Fica um sentimento de falta de representatividade aqui em Aracaju? De fato, esse sentimento, mas, por exemplo, os carmelitas estarão do mesmo modo em São Cristóvão, em Carmópolis, são cidades muito, muito próximas e de fato, essa foi a decisão que envolveu também a província, foi uma decisão feita em comum acordo. Fábio Henrique, lá no estúdio também tem uma pergunta, pode falar, Fábio. Vitória, a pergunta é o seguinte para Dom Josafá, agradecendo ele a atenção, se essa é uma decisão irrevogável e quem será o padre que vai assumir a paróquia a partir de março? Fábio, vou pedir para você repetir a pergunta, por favor. A primeira pergunta é se a decisão é irrevogável. A segunda, quem será o padre que vai assumir a administração da paróquia a partir de março? Pronto, a primeira pergunta é se essa é uma decisão irrevogável, se ela pode mudar ou não, e quem que vai assumir, então, a igreja a partir de março? Hoje eu escrevi uma mensagem dizendo que a arquidiocese, o clero diocesano, vai assumir a igreja. É uma decisão que foi tomada, inclusive, pelo Conselho Provincial dos Carmelitas, não é? Então, penso que é uma decisão que foi tomada pelo Conselho e pela direção, né? Com entendimento mútuo, chegamos a essa conclusão. Muito obrigada, então, Dom Josafá, pelas respostas. Fábio, volto com você.